nas profundezas de uma pequena vila afastada e enevoada, localiza-se uma fazenda ancestral, conhecida como Oakshade. Essa pequena fazenda possui uma história marcada por tragédias inexplicáveis e misteriosas. Sua terra esconde segredos sinistros que assombram as noites que antes eram tranquilas naquele lugar. Os moradores da vila mal ousam mencionar o nome da fazenda após o anoitecer, e aí é quando os sussurros começam. Tudo começou quando os Hawke, uma família comum, eles herdaram a fazenda Shadow Moon. Eles então viajaram, pois resolveram se mudar e tomar posse das terras herdadas. Chegando lá, viram que seria interessante e agradável para eles viverem como tal naquela cidade, já que tinham terras, eles iriam trabalhar nelas. E apesar de todos os avisos sombrios dos moradores mais velhos sobre os perigos que poderiam acontecer caso eles mexessem com aquele local que até aquele momento fora adormecido e quieto. Por outro lado, os Hawke resolveram não dar ouvidos aos alertas e muito menos deram importância aos avisos daqueles que eles mesmos descreveram como velhos loucos. Daí então, eles decidiram cultivar os campos daquela fazenda. Nas primeiras noites, murmúrios inquietantes escapavam das plantações, ecoando pelas estreitas ruas daquela pequena vila e pelos corredores desbotados da antiga casa na fazenda, que agora pertencia aos Hawke. Esses sons eram descritos como sussurros incompreensíveis, que eram capazes de penetrar nos sonhos, alimentando os mais terríveis pesadelos. À medida que a fazenda florescia, os sussurros se intensificavam ainda, como se alguma coisa ou presença ali estivesse incomodada com o fato de aquele lugar estar florescendo, tornando-se muitas vezes como vozes angustiadas que ecoavam pela vila inteira. A comunidade logo fora dominada pelo medo e evitavam Oakshade a todo custo, mas os fazendeiros que ali moravam não podiam fugir da influência maligna que os envolvia. Nas noites mais escuras, sombras dançantes podiam ser vistas percorrendo os campos, como se as plantações escondessem e abrigassem uma presença indescritível e sombria. Determinados a desvendar o mistério, os Hawke embarcaram em uma investigação minuciosa sobre o local e descobriram túneis subterrâneos ocultos sob a fazenda, revelando uma rede de câmaras mortuárias por baixa da casa principal e por partes da fazenda, onde restos mortais de uma antiga família foram cruelmente enterrados. Esses corpos alimentavam a energia negra que permeava a terra, gerando sussurros e presenças atormentadoras. Diante dessas descobertas assustadoras, os moradores logo tentaram purificar a fazenda, mas os fazendeiros apenas desencadearam uma série de eventos aterrorizantes. Espíritos vingativos emergiram das sombras, manifestando-se como figuras espectrais que perseguiam os moradores dali e habitantes da vila. No ápice da agonia, os Hawke realizaram um ritual arcano para selar as almas perturbadas, mas o preço foi alto demais. A família ficou marcada pela maldição que haviam liberado. A vila, temendo o retorno das entidades sombrias, abandonou o pequeno vilarejo de Oakshade. A fazenda, agora envolta em silêncio, permanece como um monumento à tragédia. Os sussurros persistem nas noites solitárias. Em um vilarejo esquecido, uma fazenda desolada era o palco de uma maldição que lançava sombras sobre as colheitas. Chamados os Campos da Desesperança. Assim eram conhecidos, pois testemunharam uma decadência inexplicável. Um fazendeiro desesperado, chamado Richard Harrow, buscou uma solução para salvar suas terras à beira da falência. Em um momento de desespero, ele mal se deu conta dos horrores que desencadearia. Bom, ao ouvir falar de um artefato ancestral que prometia prosperidade àqueles que o possuíam, Richard adquiriu um antigo espantalho encantado,
de um comerciante misteriosamente sombrio. Este espantalho estava completamente entalhado com runas misteriosas que ele jamais vira, e que prometia proteção contra pragas e dava colheitas abundantes. Sombras sussurrantes e visões perturbadoras assombraram aqueles que desafiaram a entidade maligna. Finalmente, em um ritual desesperado e cheio da culpa pelo que estava acontecendo, Richard então se sacrificou, ceifando sua própria vida para queimar o espantalho, e assim rompendo a maldição que assolava os campos da desesperança. Em uma noite de outono, a pequena vila de Ravens Hollow estava envolta em nevoeiro espesso, tornando as ruas estreitas ainda mais sombrias. A Casa dos Sussurros, um casarão abandonado no topo da colina, era conhecida por sua história sinistra. Dizia-se que, uma vez por ano, as paredes da casa sussurravam segredos do além. Um grupo corajoso ou tolo de amigos, desafiando as histórias assustadoras, decidiu explorar a Casa dos Sussurros naquela noite sombria. À medida que atravessavam o portão enferrujado, uma atmosfera gelada envolvia-os. O ranger do assoalho ecoava pelos corredores vazios, acompanhado por sussurros ininteligíveis. No salão principal, uma lareira abandonada lançava sombras dançantes nas paredes descascadas. De repente, os sussurros se tornaram mais claros, revelando nomes e segredos enterrados. Um dos intrépidos exploradores sentiu uma mão gélida tocar-lhe o ombro, mas ao virar-se, não havia ninguém lá. A escuridão se intensificava, enquanto subiam a escadaria rangente em direção ao sótão, onde os sussurros atingiam um ápice ensurdecedor. Uma figura pálida e desfigurada surgiu das sombras, emitindo lamentos angustiantes. O grupo, petrificado, tentou fugir, mas as portas se fecharam violentamente, aprisionando-os na Casa dos Sussurros. Sob um feitiço ancestral, suas próprias confissões sussurravam pelos corredores, ecoando seus medos mais profundos. Sombras tomavam forma, recriando eventos trágicos do passado. À meia-noite, a atmosfera ficou pesada, e a figura desfigurada revelou-se como a alma atormentada de um antigo morador. A única esperança para os intrépidos exploradores era quebrar a maldição. Eles descobriram um diário antigo no sótão, revelando a tragédia que havia consumido a casa décadas atrás. Ao confrontar a alma penada com a verdade, a intensidade dos sussurros diminuiu. Ao raiar do dia, as portas se abriram, libertando os amigos da Casa dos Sussurros. A vila despertava para um novo amanhecer, mas a lembrança daquela noite assombrosa perduraria, reforçando a crença de que alguns segredos devem permanecer ocultos, mesmo nas sombras do passado. Obrigada por ter nos assistido até aqui. Peço que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.